Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesta manhã, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, Deus possa falar o teu coração nesse dia, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui, tiramos um pouquinho de oração, um tempinho de oração. Quero deixar uma palavra para os irmãos mais uma vez nesse dia. Tem uns cachorrinhos aqui comigo, amém? Se eles correrem, fizer algum barulho aqui, você não repare, aleluia. Estava orando aqui um pouquinho, né, antes de trazer a palavra, e eu dizia para Deus assim na minha oração, realmente muitas vezes nós precisamos de um tabefe, sim ou não? Muitas vezes nós precisamos de um tabefe, e o Senhor nos abraça e nos beija, aleluia. Foi isso que passou aqui neste momento comigo, quero compartilhar com você. Muitas vezes nós precisamos de um tapa, e Deus diz, eu te amo, meu filho, amém? Então muitas vezes a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Tome isso para você nesta manhã. Muitas vezes nós merecemos ser condenados, e Deus faz assim, te dou mais uma chance, aleluia. Estamos no contexto, Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo. Isso nos leva à apostasia. E um dos livros que eu li por último com os irmãos foi Daniel, capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção e os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei, que me determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria os rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti os nossos parecer, e o parecer dos jovens que comeram a porção do manjar do rei, conforme vereis, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou por 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceu-lhes os seus semblantes melhores do que eles, mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam da porção da manjar do rei. Amém? O que nós estamos falando, né? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, é gozo do Espírito Santo. Romanos 14, eu citei o texto no último vídeo. Aleluia. E o que aconteceu aqui? Não é a comida, não é a bebida que deixa o nosso semblante melhor. O que é apostasia? Andar contra a palavra. Apostasia é trazer as coisas que a terra oferece, mais, se dando mais ênfase a elas do que aquilo que a Bíblia diz. E Daniel se resolveu não se contaminar. E o semblante dele era melhor. Aleluia. Aleluia. Mas ele resolveu, ele teve uma opção e uma escolha, e ele escolheu não se contaminar. E o semblante dele era mais belo do que os outros, porque a nossa alegria não é das coisas que a carne oferece, mas a apostasia, pregadores, pastores, né? Tudo, né, está levando para esse fim, para enganar os seus discípulos. E ele fez um teste, 10 dias, e o semblante de Daniel era muito mais bonito, porque a nossa alegria é de quem teme a Deus. A nossa alegria é orar e sentir Deus nos abraçar, como eu recém aqui falava. Muitas vezes Deus nós temos mal, muitas vezes nós temos ruim, errados, e Deus vem assim, te dá uma chance. É o que Deus tem dado para o ser humano, só que nós temos que fazer como Daniel, aleluia, propôs no seu coração não se contaminar, pois a plenitude da alegria é na presença de Deus. Hoje as pessoas se confundem com a bebida, né, com a prostituição, com as drogas, achando que isso vai saciá-lo. Quem pode nos saciar é o Senhor. Existe esse ponto, amém? E eu quero deixar um exemplo hoje de apostasia para você que está no Evangelho de João 13. Para nós concluir o Novo Testamento para entender, aleluia. Quero dizer para você que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, seja pobre, seja rico, seja moreno, preto, amarelo, né?
seja japonês, chinês, africano, italiano, não. Deus olha para o nosso coração. E João 13 acontece algo, aleluia. Capítulo 13 do Evangelho de João diz assim, ó, no versículo 15, João 13, 15. Aqui estão os discípulos, aqui está Jesus, aqui também está Satanás, no versículo 2, tá? Mas eu vou ler no versículo 15. E eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizeres. Versículo 18. Não falo de todos vós, mas eu conheço a quem escolhi. Mas isto é para que se cumpra a escritura, o que come comigo levantou contra mim o calcanhar. Digo-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis em quem eu sou. Verso 20. Em verdade eu vos digo que todo aquele que receber quem eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Versículo 21. Tendo Jesus dito isto, perguntou-lhe, perturbou-se num espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E os discípulos, olhando um para o outro, sem saber de quem ele falava, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo de Jesus. Simão Pedro fez um sinal a este, dizendo, pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo entre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então, molhando um pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Amém? Percebam algo que é interessante. Jesus amava todos os discípulos, certo? Os discípulos também amavam o Senhor. Só que com João havia algo diferente. João deitava perto do Senhor. João deitava no braço do Senhor, né? Porque a Bíblia nos diz que Jesus é nosso irmão, tá? Jesus é o nosso irmão. Diz a palavra de Deus. Ele diz, não vos envergonhe de chamar de irmão. Aleluia. Então, entre os discípulos, havia uma diferença com João. Não é que Jesus amava mais João. João tinha um carinho maior pelo Senhor. João tinha mais intimidade com o Senhor. Perceba que Pedro disse assim, ó, pergunta para ele, de quem ele está falando? E ele responde, aleluia. Nessa situação, nos discípulos, nesse caso aqui, podemos ser Judas, podemos ser Pedro, podemos também ser João. Se nós fôssemos se inspirar aqui, quem nós seria? Aleluia. E ele mandou perguntar. Tem muitas pessoas que fazem essa pergunta para Deus, irmão, sobre a minha vida. Por que não pergunta você? Por que você não reclina o teu rosto no peito do Senhor e diz, fala comigo, Senhor? Aleluia. E isso aconteceu com João. Eles tinham uma intimidade maior, aleluia, porque ele estava focado naquilo que Deus tinha para ele. Pedro já andava um pouco mais distraído, Pedro era um pouco mais irado. Então ele pergunta para o mestre de quem ele está falando. Esse texto Deus pôs no meu coração quando eu cheguei aqui, quando eu estava orando. Aleluia. Quem você é aqui? Perceba que aqui Pedro foi como Daniel. Ele resolveu ter intimidade com o Senhor. Ele resolveu estar nos braços do Senhor. Pedro fez um sinal. Pergunta para ele, quem é? Aleluia. Quem é que vai trair? Aleluia. Nós devemos fazer essa pergunta muitas vezes nós para o Senhor. Não dizer, pergunta quem é. Senhor, quem é? Senhor, sou eu que estou te traindo? Eu estou agindo como Judas? Aleluia. Porque lá Daniel, depois foi um homem diferenciado. Daniel revelava os sonhos. Daniel era um homem espiritual, tinha discernimento, abençoou a geração que ele andava. Aleluia. Nós temos que ter discernimento, estar abraçado com o Senhor para abençoar a geração que nós estamos. A nossa família, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, tem que ver que nós andamos no braço do Senhor, que nós temos carinho pelo Senhor. Repare que João tinha um carinho, não é assim? Eu sempre oro a Deus e peço para Deus que eu nunca seja mais carinhoso com um dos meus filhos que com o outro. Beijar um, abraçar um e excluir o outro, aleluia. Que eu seja um bom pai para os meus 4 filhos, aleluia. Não fazendo acepção. Repare que João foi lá e deitou perto do Senhor. João se deitou no peito de Jesus. Não foi Jesus que se deitou no peito de João. Então, João tinha um carinho diferente. Muitas vezes nós temos um carinho diferente pela palavra. Muitas vezes nós queremos ser mais zeloso com a palavra. Aí somos taxados de fanático, né?
Quando a pessoa me chama de fanático, eu me chamo de zeloso, né? Tu é fanático, mas eu não sou zeloso. Eu procuro estar deitado no peito do Senhor, eu prefiro, né, andar com a palavra no meu coração, como disse Daniel, resolveu no seu coração, porque naquela época não podia beber bebida de álcool, não podia comer algumas comidas como carne de porco, por exemplo. Daniel resolveu. João tinha intimidade, aleluia. Pare de perguntar para os outros o que tu quer saber. Pergunte direto para o Senhor, vá na fonte, não que tu não vai ouvir um irmão, uma irmã, né? Não, mas nunca deixe de lado a tua prosa, chega e proseie com o Senhor. Senhor, eu não estou deixando o inimigo tomar conta da minha vida, porque a apostasia vai levar para isso. Que Deus abençoe o teu lar, o teu final de semana, em nome de Jesus. Os textos estão aqui, medite, reflita, texto e contexto, Deus quer abençoar ainda mais a tua vida. Paz e graça de Jesus.